Quero convidar aqui a Lilian, passar a ela a palavra, para que ela também ministre ao coração, de forma muito especial, o coração das nossas irmãs aqui nessa noite, essa noite de celebração, de graças a Deus, por esse dia tão significativo para nós, que é o Dia Internacional da Mulher. Deus abençoe, te use em nome de Jesus. Melhor eu tirar, né? Graça e paz a todos, a todas aqui. Parece que hoje é o dia da esposa do pastor. E me convidaram e eu também sou esposa de pastor, né? 36 anos, casada com o reverendo Geraldo Silveira Filho. Diferente das meninas, eu nasci em São Paulo e moro em Belo Horizonte. E eu estou na vice-presidência da Confederação Nacional de SAFs para a região Sudeste Sul, que pega um pedaço de Minas Gerais e São Paulo. Então, eu represento bem a região, né? Sou paulista que mora em Minas. Então, é uma alegria estar com vocês nesta noite. Eu gostaria de que nós lêssemos na palavra para meditarmos, né? Não vamos fazer vigília, nós vamos ter palavras de meditação, porque também nós não somos pregadores, né? Nós somos servas. No livro de Hebreus, no capítulo 12, nos versos de 1 a 3. Agradeço aqui, enquanto os irmãos procuram, a oportunidade e também a confiança do reverendo Amauri de permitir que eu fale aqui nesta noite. Muito lindo o coral, Zé. Tá? Deus abençoe. Né? Que esse trabalho continue, irmãs. Deus abençoe. Então, vamos lá. Romanos 12, 1 a 3. Portanto, Hebreus 12, 1 a 3. Acho que eu tinha falado outro texto? Ai, desculpa, Hebreus. É porque eu gosto muito de Romanos 12 e ele fica na minha cabeça, mas hoje é Hebreus. Portanto, também nós, visto termos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, que a Tua graça esteja conosco neste momento e o que possamos falar aqui venha somente da Tua parte e que seja do Teu agrado e da Tua vontade. Em nome de Jesus, que colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Amém. Fico pensando nesses dias que o sedentarismo é o mal do século 21. Em 2019, antes mesmo da pandemia, uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou que a população de 18 anos ou mais de idade, 40% foram consideradas como insuficientes ativas, ou seja, não praticam atividade física ou praticam por menos de 150 minutos por semana, considerando lazer, trabalho e deslocamento para o trabalho. Em março de 2020, de acordo com o Ministério da Saúde, 3 em cada 100 mortes registradas no país podem ter sido influenciadas pelo sedentarismo, sendo o 4º maior fator de risco de mortes no mundo. Em 2021, numa manchete da CNN,
estava escrito da seguinte forma: mais de 60% dos brasileiros estão sedentários durante a pandemia, diz estudo. A principal atividade física praticada pela maior parte dos brasileiros é o revezamento entre sentar-se em frente à televisão e ao computador. O tempo médio que as pessoas passam vendo TV por dia no ano passado foi de 3 horas, aumento de 1 hora e 20 minutos comparado a antes da pandemia. A combinação da falta de atividade física mais longas horas sentado é perfeita para o desenvolvimento de sérios problemas de saúde, alertam os especialistas. Quando a gente olha numa outra perspectiva, o sedentarismo, em forma de comodismo, também atingiu a Igreja do Senhor e a vida espiritual de muitos. A mesma consideração sobre o sofá também se faz em relação à fé. Muito mais fácil eu ficar no meu sofá assistindo os cultos, ouvindo os pastores de diversas igrejas, os mais famosos, os menos famosos, presbiterianos ou não, e fazendo com que as pessoas se sintam bem, que participando dessas programações elas estão ser praticantes da palavra. E muitos nem retornaram às suas atividades normais na Igreja de Cristo. E isso é fato porque está na discussão dos pastores aí, nos seus grupos, né? Eles discutem isso. Quantos voltaram? Quantos estão com medo de ir à igreja? Quantos estão acomodados nas suas casas? Mas esse texto de Hebreus, o escritor aos Hebreus nos adverte para que corramos a carreira cristã com perseverança. Correr a carreira cristã com perseverança. Correr contrário de sedentarismo. Correr contrário de comodismo. E uma vez eu estava fazendo uma palestra, fui convidada para fazer uma palestra também nessa ocasião do Dia Internacional das Mulheres, num acampamento, e eu fui falar sobre a mulher virtuosa. E eu fui pegando todos os pontos da mulher virtuosa, e tem um ponto lá que diz assim: cinge os lombos de força. E eu entrei nesse assunto do comodismo, do sedentarismo, dizendo que a gente tinha que se esforçar para ter uma saúde física, para que a mulher tivesse, a virtuosa, ela tinha um tempo para isso também. Ela achava o tempo. Uma irmã levantou lá do meio da minha palestra e disse assim: também, irmã, isso já faz uns 7 anos, então eu estava mais magra. Também com esse corpinho, a senhora pode falar o que quiser. Na hora, eu quase desmontei. Depois eu parei, pensei e falei: minha irmã, eu não posso falar daquilo que eu não pratico. E eu tenho me esforçado para não ser sedentária. Tenho procurado achar um tempo na minha agenda para fazer exercícios, porque eu sei que isso é bom para a saúde. Deus me deu uma sabedoria para eu não desestruturar. Mas, às vezes, nós olhamos, né, para a nossa carreira cristã, para a nossa vida cristã, como nós temos pessoas acomodadas que não têm perseverança, procurando uma forma de seguir a Jesus. E o autor aos Hebreus diz que nós temos a nos rodear grande nuvem de testemunhas, para que a gente siga baseado neles. E aonde estavam essas testemunhas? No capítulo 11, na galeria da fé. Desde Abel, Abraão, todos aqueles que passaram pela galeria da fé. Eles são a grande nuvem de testemunhas na qual nós temos que nos inspirar para seguir a nossa carreira. E correr a carreira que nos está proposta é o desafio para o cristão do século 21. Então, alguns conselhos que o autor aqui do livro de Hebreus nos dá. Primeiro, desembaraçar do peso. Ou seja, livre-se de todo o peso que nos obrigue a diminuir a velocidade. Se você vai cumprir a sua carreira, você tem que se livrar do peso
que vai diminuir a velocidade. Né? Meu filho é do exército, ele disse que teve que ir um treinamento que corre com mochila pesada. Porque ele tem que suportar aquilo. Mas o atleta, ele tem que diminuir o peso. Então, quais seriam as coisas que são peso na vida do cristão para concluir a carreira que nos está, para tirar, que anda de peso nas costas dos cristãos? Então, um peso que muitos cristãos carregam é a ansiedade pela vida. Muitos perdem a corrida por se preocuparem excessivamente com as coisas deste mundo, com as coisas dessa terra. Segurança, saúde, comida, vestido, né? Trabalho, negócios. E se preocupam tanto com isso que não conseguem descansar na presença de Deus. Frequentemente, nós cristãos nos esquecemos da advertência de Jesus no Sermão do Monte, né? Olhai os lírios do campo, eles não semeiam nem colhem. Olhai as aves do céu, não ajuntam em celeiros, contudo nosso Pai as sustenta. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Os conselhos de Jesus no Sermão do Monte, que todos nós sabemos bem, registrado lá em Mateus 6, de 25 a 30. Mas além da ansiedade pela vida, também temos outras coisas que nos atormentam, que podem se tornar um peso na nossa vida, que é o desânimo. O desânimo corrói a vida e vai minando, vai minando, vai minando. A pessoa não percebe e quando ela vê, ela está prostrada. Ela está desanimada, ela não consegue levantar do sofá. Eu estava lendo o caso de uma árvore que tem na região do Colorado, nos Estados Unidos, e lá existe umas ruínas de uma árvore gigantesca que permaneceu em pé por mais de 400 anos. Ao longo da sua vida, ela foi atingida por tempestades, raios, tudo, e ela permaneceu em pé. Sobreviveu a todos, até que um dia, um exército de insetos a atacou e derrubou. Que coisa! Resistiu a raios e tempestades e acabou sendo derrotada por pequenos insetos, por insetos minúsculos, que foram corroendo, corroendo, corroendo. Então, nós devemos tomar cuidado com essas pequenas coisas que vão nos desanimando, desanimando e que vão tirando o foco da nossa carreira cristã. Vai nos deixando para baixo, vai nos desanimando. E nós nem nos apercebemos. E como os insetos vão corroendo aquela árvore, nossa vida vai sendo corroída pelo desânimo. E tem uma outra coisa, irmãos, que muita gente coloca como peso para servir o Senhor na igreja, que é a família. Muitos se preocupam com o que vão dizer para a família. Lembra-se daquele texto de Lucas 9, 57 a 62, disse Jesus. Indo eles pelo caminho, né? O evangelista que conta, Lucas, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seu covis, as aves do céu, os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse a Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E muitos, irmãos, deixam de fazer as coisas na igreja, no trabalho, por causa da família. Eu não estou falando aqui daqueles que têm a família, o marido que não é crente, aquelas mulheres que têm que, no seu silêncio, ganhar os seus maridos para Cristo. Eu estou falando de crentes mesmo, que está pai e mãe na igreja, nasceu a criança, não vai mais.
Sabe? Porque a criança tem o horário dela, tem o banhinho que tem que tomar, o soninho dela é na hora da escola dominical. E aí vai desanimando e vai minando aquele trabalho. Ah, não, mas eu tenho que fazer isso. Não, domingo é o único dia que eu posso descansar. E aí isso vai acontecendo. Eu tenho uns seminaristas que trabalham na nossa igreja e eu fico encantada com aquelas meninas. Serão boas esposas de pastor. Porque eles chegam 8h30 para ensaiar, elas vão ajudar, algumas cantam, outras vão fazer café, para o cafezinho. Elas vão com crianças, com bebês, às 8h30 da manhã, ficam na igreja até meio-dia. Está bonitinho, as crianças cheirosinhas, linda, maravilhosa. 5h da tarde, está todo mundo lá de novo para o culto da noite, para ir para as congregações, com as crianças, com os bebês, com tudo. E por que elas conseguem e os outros membros da igreja não conseguem? As crianças são diferentes. Aí é a organização, é o foco, é o desejo de estar na presença de Deus que faz a diferença. Então, muitas vezes as pessoas culpam a família, botam a família como um peso para cumprir a carreira cristã. Nós temos que tomar cuidado com esses pesos. Ansiedade, desânimo, família, trabalho e tantas outras desculpas que nós podemos dar. O segundo ponto que o autor de Hebreus nos coloca aqui é desembaraçar do pecado. A nossa sociedade está tão envolvida com o humanismo que se esquece que existe pecado. Tudo é relativo. O pecado se tornou comportamento. Nós, vamos fazer. Isso é costume atual. As coisas mudaram. A gente tem que mudar também. Mas nós, que somos crentes no Senhor, que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o pecado existe e sabemos defini-lo. Qual é a definição de pecado, Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão de qualquer lei por Ele dada como regra à criatura racional. E nós temos a mania de rotular pecado e fazer classificação. Então a gente acha que pecado são só os pecadões, Quando um crente comete um pecado para a gente pesado, nós ficamos desesperados ali, abala o mundo. Ficamos tristes, chocados. Mas nós temos os pecados sociais, as mentiras do dia a dia, as desculpas, o falar mal do outro, o semear contendas. E talvez esses pecados que nós julgamos menores são os que mais atrapalham o nosso crescimento espiritual. O apóstolo Paulo exortou aos Gálatas, dizendo, ora, as obras da carne, lá em Gálatas 5:19, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Aí a gente só pensa na prostituição, na impureza, na lascívia, na feitiçaria e esquecemos das outras, da ira, da discórdia, das dissensões, das facções. E isso às vezes vai minando a carreira cristã. Isso nos impede de caminhar. Então nós temos que nos desembaraçar desse peso do pecado, Ou do pecado que tenazmente nos assedia. Nós temos que analisar a nossa vida e pensar no que estamos falhando e às vezes não percebemos. Por isso que a gente tem que ter aquele momento mesmo de contrição. Senhor, me ajuda a entender no que eu estou falhando, para que eu não desanime, para que eu não peque mais, para que eu corra a minha carreira cristã. E o terceiro ponto que o autor aos Hebreus coloca é o mais importante. Olhar
para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Para superar nossos embaraços, só tem uma forma: olhar para Jesus e seguir o seu exemplo. Lembram-se, antes disso, né? Quando fitamos os nossos olhos em Jesus, não percebemos as dificuldades do caminho. Lembram-se de Pedro, quando ele ia caminhando no mar, olhando para Jesus, ele foi bem. A hora que ele percebeu que ele estava andando sobre as águas, ele afundou. Então, quando ele começou a olhar para a circunstância que ele estava, ele afundou. E Cristo é o nosso maior exemplo. O autor ainda continua aí, depois de olhar firmemente para o autor, no verso 2 e 3. O qual, Jesus, Cristo, nosso maior exemplo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis desmaiando em vossa alma. O que mais me impressiona na vida de Cristo é que ele sabia o que ele iria passar. Ele sabia, ele era onisciente, ele era Deus, ele sabia tudo aquilo que ele ia passar e ele suportou tudo aquilo por nós. E nós sofremos por antecipação daquilo que nós não sabemos o que nós vamos passar. E nós temos a ciência de que Deus está conosco, porque Ele disse: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos essa certeza e nós ficamos com medo do que nos virá, e a gente nem sabe o que nos virá. A gente sofre por antecipação. Essa é a certeza que nós deveríamos ter, que Jesus está conosco. E se Ele está conosco, Ele sabe o que é melhor para nós. Não tem sofrimento ou tristeza que venha, que pode nos derrubar. A gente tem que olhar para Ele, o que Ele suportou, o que Ele passou, e confiar que Ele cuida de nós. Que nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós temos a certeza também que se a nossa vida não se limita apenas a essa vida, né? Se a nossa esperança está apenas nessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, a forma como nós encaramos os nossos problemas faz muita diferença. Tem uma história que eu li num livro que diz assim, que uma empresa desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. E enviou 2 dos seus vendedores a pontos diferentes daquele país da Índia. O primeiro vendedor, quando ele chegou lá, ele enviou uma mensagem para a empresa e disse: senhores, cancelem o projeto. Aqui ninguém usa esses sapatos. O segundo vendedor, sem ter conhecimento do que o primeiro disse, mandou a seguinte mensagem: senhores, tripliquem o projeto. Aqui ninguém usa esses sapatos ainda. Então, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, não enxergamos coisas como obstáculos, mas como uma oportunidade. Oportunidade de fazer diferença, oportunidade de exaltar a Cristo em nossas vidas, oportunidade de descansar em Deus. Concluindo essa pequena meditação, nós estamos às vésperas do Dia Internacional da Mulher. O mundo se preocupa em mostrar a igualdade dos direitos, o cuidado e o respeito às mulheres. E como nós, mulheres cristãs, agora eu vou falar para as mulheres mesmo, temos nos mostrado diante dessa sociedade. Temos sido íntegras no nosso proceder, dando exemplo de mulheres sinceras, agradáveis, amorosas.
Temos aproveitado a oportunidade para exaltar a Deus diante do sofrimento, para que as pessoas vejam Cristo em nós, por mais sofrimento e triste que estejamos passando. Temos mostrado que somos fortes em Cristo e que Ele está sempre ao nosso lado, nos amparando e nos consolando. Temos a certeza de que a nossa esperança não se limita a essa vida. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, deixando para trás todo o peso e pecado que nos assedia. Sejamos mulheres santas, exalando o bom perfume de Cristo, e que Deus assim nos ajude a cumprir esse propósito. Amém.